Imagine que você foi cobrar uma pessoa jurídica de uma dívida que ela não pagou e não encontrou nada. Mas o sócio está nadando em dinheiro. É o que a gente vai ver hoje como fazer aqui, nesses casos, no nosso Código Civil comentado artigo por artigo. O seu guia definitivo está de volta e a gente segue aqui falando da parte geral do Código Civil, o nosso livro 1, título 2, na parte de pessoas jurídicas. Pois é, nessa situação nós temos a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista aí no artigo 50 do Código Civil. Essa previsão legal traz a chamada teoria maior. A teoria maior está prevista no artigo 50 do Código Civil e se diferencia da teoria menor, que está prevista no artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Então, existem duas teorias. O que nos interessa aqui no Código Civil é a teoria maior do artigo 50. Para configurá-la, eu preciso demonstrar a existência de abuso de personalidade. Mas o que é abuso de personalidade? Ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então o credor ele não precisa provar as duas coisas, desvio e confusão. Basta uma e eu já consigo fazer essa desconsideração. Se eu aceito a desconsideração, ela vai atingir os bens particulares de administradores ou de sócios. Pode ser um sócio majoritário, um sócio minoritário, um sócio administrador, um sócio não administrador, um administrador que não é sócio, não importa. Podemos atingir um administrador de uma sociedade, o administrador de uma associação, o administrador de uma fundação. É possível atingir qualquer sócio e qualquer administrador em qualquer pessoa jurídica. Claro, precisamos ter algumas cautelas. Eu posso atingir um sócio anônimo numa sociedade anônima? Não, até porque ele é anônimo. Eu posso atingir um associado numa associação? Não, eu posso atingir o administrador, mas não o associado. Então eu vou atingir esses bens particulares dessas pessoas que foram beneficiadas de maneira direta ou indireta pelo abuso. Então eu preciso mostrar que houve um abuso e mostrar que houve um benefício para aquele sócio. Porque pode ser que tenha um sócio majoritário que tem 99% das cotas do capital social e ele recebeu nada no bolso dele. O sócio minoritário com 1% embolsou 100 mil. Eu posso atingir ele em 100 mil. Então, o limite da desconsideração é o limite do próprio benefício. E quem é que prova o benefício? O interessado, que é o credor. Não é o sócio ou o administrador que vai provar que recebeu um benefício de 100 mil. Ele vai falar que ele não recebeu nada. E veja, somente posso fazer essa desconsideração a requerimento da parte ou do Ministério Público. Não pode haver desconsideração de ofício. Veja, portanto, que conseguir a desconsideração da personalidade jurídica não é das coisas mais fáceis, porque eu preciso provar esse catatal de coisa do artigo 50. Lá no 28, parágrafo 5º do CDC, é bem mais fácil. Basta eu provar que a PJ é um obstáculo ao ressarcimento dos consumidores. Aqui não. Tem que provar abuso de personalidade, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Mas o que é desvio de finalidade? O que é confusão patrimonial? Aí vem o parágrafo 1º, que diz que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Propósito é intenção. Intenção é dolo. Então, para que eu tenha desvio de finalidade, o desvio tem que ser doloso. Presta muita atenção nesse aspecto. Não existe desvio culposo. Eu tenho que mostrar que o objetivo foi lesar os credores. Ou demonstrar
que houve prática de ato ilícito de qualquer natureza. Ilícito de qualquer natureza, você toma bastante cuidado. Por quê? Porque pode ser ilícito civil, pode ser ilícito administrativo, ou pode ser o ilícito que você pensou no início, o ilícito penal. Mas não é só o ilícito penal. Ilícito penal, civil ou administrativo. Vou atingir aquele sócio por desvio de finalidade. Cuidado. Por quê? Porque eu não vou considerar desvio de finalidade a mera expansão ou alteração, aqui, da finalidade original daquela atividade econômica. Ou seja, uma borracharia que conserta pneu de carro. O que é uma alteração ou uma ampliação da finalidade da atividade econômica original? A atividade econômica original era arrumar pneu de carro. Mas também vamos lavar roupa. Vai ser uma borracharia, lavanderia. Isso é o quê? Uma alteração ou uma ampliação da finalidade econômica. Isso é desvio de finalidade? Não. Então eu não posso confundir desvio de finalidade econômica com desvio de finalidade jurídica. O que nós temos no código, afastando a personalidade jurídica, é o desvio de finalidade jurídica. Mas o que é desvio de finalidade jurídica? O desvio de finalidade jurídica é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Eu uso a PJ como um escudo para praticar fraude, para pagar, para comprar coisa e não pagar. Isso é desvio de finalidade. Por outro lado, nós temos a definição do que é a confusão patrimonial. De maneira simples, ausência de separação de patrimônio. Então, na hora de pagar uma despesa minha, eu venho aqui nesse bolso e pego o dinheiro. Na hora de pagar uma despesa da PJ, eu venho nesse bolso e pago. E aí aqui nesse bolso é a PJ. Na hora de pagar uma dívida da PJ, eu abro esse bolso e pago. Na hora de pagar uma dívida minha, eu vou lá e pago. Ué, mas como se fosse uma coisa só. Pois é, e não é, não deveria ser. Isso é confusão patrimonial. E aí o código dá alguns exemplos do que seja confusão patrimonial. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio administrador. Então a PJ paga as minhas despesas repetidamente. Se eu pegar o extrato bancário da PJ e lá em 2021 tiver a PJ pagando o estacionamento, eu usei o cartão da PJ para pagar um estacionamento numa festa, e isso não é confusão patrimonial, ou pelo menos não o suficiente para desconsideração. É um ato isolado. Tem que ser algo repetitivo. Segundo, transferências de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor insignificante. Então vamos por partes. Transferência de ativos ou de passivos. Então eu vou transferir um patrimônio ou uma dívida para a PJ. Eu compro um carro pela PJ e boto no meu nome. É uma transferência de um ativo. Quanto custou esse carro? R$150 mil. No dia seguinte tem um Pix da minha conta pagando a PJ. Sem problema nenhum. Teve uma contraprestação. A PJ me deu um carro, eu dei dinheiro para ela, como qualquer pessoa faria. Isso não é confusão patrimonial. Sem efetiva contraprestação. A PJ me passou um carro que vale 150 mil, no dia seguinte eu fiz um Pix de 10 mil e dei quitação. Quitou o carro de 150 por 10. Que PJ que vende carro de 150 por 10? Nenhuma. Isso aqui o que eu estou tentando fazer? Dá uma aparência de legalidade. Fraude, desconsidera. Exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Eu fui para a empresa e lá só tinha copo de plástico. Eu resolvi levar a minha caneca pessoal e deixei na empresa. Quanto é que custa essa caneca? R$30. Ou seja, eu transferi um patrimônio meu para a PJ sem contraprestação. Mas R$30? A PJ que fatura 100 mil por mês? Irrelevante. Então tem que ter relevância econômica. E outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Nesse caso, quem que vai analisar? O juízo. O juiz é que vai dizer se teve ou não teve
confusão patrimonial. Tá? Então veja, o que eu vou fazer? O credor vai bater na porta da PJ, não vai encontrar nada. Vai pedir a desconsideração para atingir o sócio. Mas o artigo 50, parágrafo 3º, permite fazer o contrário. O credor bate na minha porta, não encontra dinheiro, atravessa e atinge a PJ. Pode? Pode. É a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu blindo o meu patrimônio colocando ele todo na PJ. Paulo, mas você não anda de carro importado? Ando, mas o carro importado é da PJ. Mas você não viaja? Viajo, mas é viagem paga pela PJ. Você não mora numa mansão? Moro, mas a casa é da PJ. Eu tenho Vale Transporte, que é um carro de luxo. Eu tenho Auxílio Moradia, que é uma mansão. Eu tenho Vale Alimentação, que é um cartão de crédito infinito para eu gastar em qualquer restaurante. Que raio de pessoa jurídica faz isso com um administrador? Nenhuma. O cara ganha um salário e uns benefíciozinhos. Não tem isso aí de carro importado, mansão e viagem para a Europa toda semana. Isso aí é o quê? É o meu dinheiro que está lá dentro. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Terceira situação. Desconsideração direta, tradicional, 50 caput. Desconsideração inversa, 50 parágrafo 3º. Passa pelo sócio, atinge a PJ. E terceiro, desconsideração econômica da personalidade jurídica. Quando? Quando eu jogo dinheiro não no bolso do sócio, eu jogo dinheiro no bolso de uma outra pessoa jurídica que compõe o meu grupo econômico. Então eu tenho um posto de gasolina, uma padaria, uma farmácia. Eu jogo os lucros do posto de gasolina tudo dentro da farmácia. Ou vice-versa. Aí o credor do posto vem e fala, não tem dinheiro, rapaz, tô quebrado. Cara, mas todo mês você transferia 50 mil reais do posto para a farmácia. A título de quê? A título de prestação de serviços. Mas que raio de serviço que a farmácia prestou para o posto de gasolina? Não prestou. Fraude. Abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial. O bolso da farmácia é o bolso da PJ. Transferiu crédito sem contraprestação. Atinge a farmácia. Então a desconsideração econômica é quando eu desconsidero uma PJ para atingir a outra PJ do mesmo grupo econômico. Essas são as três hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica presentes no Código Civil Brasileiro. Desconsideração direta, desconsideração inversa e desconsideração econômica ou indireta da personalidade jurídica. Existem outras hipóteses de desconsideração? Sim, existe a desconsideração indireta, complemento que eu falei aqui no item anterior, quando eu vou atingir um sócio oculto, a desconsideração positiva, quando eu vou usar a desconsideração para proteger o patrimônio do sócio ou administrador. Mas essas hipóteses não são reguladas pelo Código, elas são fruto da jurisprudência baseada na doutrina. A doutrina é que criou essas hipóteses todas. Além disso, é necessário lembrar que a desconsideração da personalidade jurídica é feita por meio de um incidente, o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica presente no Código de Processo Civil, artigo 133 e seguintes. Lá a gente vê como fazer a desconsideração. Lembro para você que amanhã a gente volta com mais um dispositivo do Código Civil. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva e ative aquele sininho. Assim, todo dia você é alertado para o nosso novo artigo. Cada dia um artigo, cada artigo um dia. É um projeto de longo prazo. Topa?